Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs em Cristo, vamos dar início a mais um culto por este meio. Por isso vá se juntando a nós, vá deixando o seu comentário, a sua concordância, a sua oração, a sua intercessão, o seu pedido e também o seu testemunho, aquilo que Deus tem estado a fazer. Seja uma bênção para quem estiver a assistir ao culto e a ler os comentários, e Deus possa continuar a trabalhar na sua vida. Obrigado a todos os que têm sido uma bênção para nós, todos os que estão a orar também, todos os que estão nos grupos de oração em casa, a juntar-se nesta batalha de oração pela nossa nação, pelo mundo. Deus tem guardado muitas vidas, eu creio. Temos testemunhos tremendos e nós sabemos que nós não somos melhores do que ninguém, mas sabemos que Deus não valida pessoas melhores do que ninguém. Deus não valida pessoas, Deus não valida religião, Deus não valida igrejas, Deus não valida ideias, Deus não valida ideologias, culturas, nem a cor da sua pele, nem se você é homem ou mulher. Deus valida só uma coisa: a palavra dele. Nós recebemos a palavra. Nós recebemos a palavra acima de qualquer elemento cultural. Nós recebemos a palavra acima de qualquer tradição, inclusive aquilo que pais ou mães, avós ou bisavós ou quem tenha sido nos tenha deixado, achando que era um legado importante e bom sobre o conhecimento do mundo espiritual ou sobre o que fazer, certas coisas que a Bíblia reprova e condena. Nós não aceitamos isso, nós rejeitamos isso. Aqueles que nos disseram essas coisas seguramente nos amavam, mas importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Aquele que obedecer à palavra vai ver grandes coisas. Não que nós sejamos grandes, mas porque a palavra é grande, a palavra é poderosa, ela possa falar à sua vida. Em nome de Jesus, queremos invocar Deus, lhe conceder essa justiça de Ele ocupar no lugar da nossa vida e do nosso convite o lugar que Ele é digno de ocupar. Ele é digno de dirigir, Ele é digno de reinar, Ele é digno de usar a nossa vida para um propósito e para coisas que vão acontecer, que vamos viver, que serão muito maiores do que nós. Nós temos reconhecido, amados, que nós homens não devemos reinar, mas que o Senhor deve reinar. Muitos, como eu dizia às 3 hoje, muitos acham e dizem que têm um dom, que são pessoas especiais e focam em si próprios a atenção, os pedidos, a glória. Mas nós dizemos: diminua eu, Senhor. Eu tenho encontrado em mim tantas insuficiências e faltas, tantos pecados, tanta asneira, tantas coisas ainda hoje o meu coração me propõe, que eu sei que é injusto, que é mau, que é perverso. Contra tudo isso eu tenho de lutar para ser uma boa pessoa. Eu quero que Tu reines, que Tu dirijas, que Tu vás à frente, Senhor. Que Tu conduzas a minha vida nesses propósitos eternos e nesse abraço eterno, nesse amor eterno com que eu fui criado e amado e gerado no Teu coração. Senhor Deus, quando Tu pensavas em cada um dos meus irmãos e irmãs, tudo aquilo que está em Teu coração para ser revelado e trazido à luz, todas essas coisas são muito maiores do que os nossos pensamentos, muito maiores do que os nossos caminhos. Nós queremos Te dizer que Tu és digno de, através da nossa vida, fazeres isso resplandecer no mundo. Tu és a nossa luz, Senhor, e sem Ti nós não temos luz alguma. Nem ninguém, estando primeiramente em trevas, se pode iluminar a si mesmo.
Tu és a revelação maior. Tu és o maior amor, Senhor. Tu és aquilo que preenche a vida de sentido, de razão de existir. Enche-nos agora do Teu amor e da Tua paz, nesse abraço que nada nem ninguém pode substituir. E Tu possas tocar na vida de alguém nesta tarde para mudar coisas, Senhor. Tu és a nossa libertação, a nossa Páscoa, a nossa Pachá, a nossa passagem para uma outra realidade, aonde as únicas cordas que nos amarram são as cordas de amor com que Tu nos atraíste. E eu quero amar, Senhor, sem liberdade alguma. Eu quero amar, Senhor. Quero amar não independente de Ti, para caminhar no meu caminho longe de Ti, mas amar nessa dependência de Ti. Ser livre, ser autónomo, mas na dependência de Ti, na Tua cercania, na Tua proximidade, na Tua casa, dentro da cerca da Tua proteção e do Teu amor e do Teu poder, Pai. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que esta palavra possa tocar no coração de alguém nesta tarde, porque sim, Tu nos chamaste para viver uma vitória, uma vida vitoriosa numa história que és Tu que escreves. Tu disseste que és Tu quem nos dirige por todo o lado, nos dirige em triunfo, difundindo através de nós o suave perfume da Tua sabedoria, do Teu conhecimento, do Teu mistério, da Tua realidade, Senhor. O suave perfume não é aquela coisa que emana dos corações dos homens, que Tu não recebes, Senhor. Tu não recebes, Pai. Tu só recebes esse cheiro agradável de uma vida que está em holocausto vivo, está a ser queimada pelo Teu Espírito Santo, não está a ser destruída, está a ser consumida no que deve ser consumida, está a ser transformada no que deve ser transformada. E o cheiro que sobe à Tua presença é cheiro agradável, é como incenso diante de Ti. E seja essa a nossa intercessão, seja a nossa própria vida. Receba a nossa vida no altar, em sacrifício puro, vivo, santo, agradável a Ti, Senhor. Nós sabemos que temos falhas, que temos insuficiências. Perdoa isso. Vem mudar coisas, vem transformar coisas dentro de nós, na nossa casa, na nossa vida. E confiamos em Ti, Senhor, que Tu, estando na causa, Tu não deixas que falte nada. Tu disseste: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça. Todas estas pequenas coisas a que o mundo dá tanta importância, sendo pó, aflito, sendo pó, olhando para o que haverá de comer, com que se haverá de vestir, todas essas coisas vêm junto, são acrescentadas. Isso vem tudo junto daquilo que o Rei traz quando Ele é invocado e está presente. Vocês vão viver coisas muito maiores do que essas preocupações. O que é que eu haverei de vestir? Será que eu terei com que me vestir? Será que eu terei o que comer? Nós vamos viver coisas muito maiores do que isso. Bendito e louvado é o nome santo do Senhor. Amém? Aí em casa diga amém. Procure esse lugar íntimo com o Senhor. Louva ao Senhor de todo o seu coração e cante comigo, em nome de Jesus. Sim, eu sei que já tive os meus fracassos, fui derrotado, caí, mas hoje compreendi, nele vencerá.
pelo que Ele fez, fui santificado, dignificado a servir aquele que pôs a eternidade no meu coração. Abre os olhos, vê que maravilha é ser livre assim. Ergue o teu rosto, crê. Há mais, tanto mais para ver. Abre os olhos, vê que maravilha é ser livre assim. Ergue o teu rosto, crê. Há mais, tanto mais para ver. Fazes-me sonhar com as tuas promessas, pedes coragem e fé, enquanto a tua força vai enchendo o meu ser. Abre os olhos, vê. Oh, exalta o teu Deus, diz que maravilha é ser livre assim. Ergue o teu rosto, crê. Há mais, tanto mais. Abre os olhos, vê que maravilha é ser livre assim. Ergue o teu rosto, crê. Há mais, tanto mais para ver. Oh, eu sei que há mais, Senhor. A cada manhã nova graça, misericórdia em meu ser. A cada manhã nova graça, maravilhoso tu és. A cada manhã nova graça, misericórdia em meu ser. A cada manhã nova graça, maravilhoso tu és. Abre os olhos, vê que maravilha é ser livre assim. Ergue o teu rosto, crê. Há mais, tanto mais. Abre os olhos, vê que maravilha é ser livre assim. Ergue o teu rosto, crê. Há mais, tanto mais para ver. Oh, eu creio sim, Pai. Eu posso dizer ao meu irmão: erga a tua face e vê. 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 Eu digo para mim: erga a tua face e vê. 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 Levanta os teus olhos e vê. A tua colheita está pronta. A tua seara, a tua ceifa está madura. Está tudo pronto para ti no Espírito. Em nome de Jesus. Toda a provisão, todo o sustento, toda a paz, toda a vitória, toda a alegria, todo o amor, toda a bondade e longanimidade, esperança e fé e paciência estão disponíveis para ti. Aleluia. Quem viver isso dentro da sua vida, quem viver isso dentro da sua casa, vive o paraíso. Vive o paraíso. Porque quando a agressividade, a violência e a angústia, a ansiedade vão embora, e em vez disso a casa se enche de paz, se enche de amor que põe tudo bonito e tudo gostoso e tudo agradável, e a bondade e a alegria. Isso é o paraíso, amado. Você pode viver num barraco e pode experimentar o paraíso, mas muitas pessoas andam a correr atrás do dinheiro. Eu nunca conheci pessoas muito ricas, muito felizes. Procure o reino. Procure o reino. E a vitória que você recebe seja de Deus.
E a porta que você abre seja a porta de Deus. E a maneira como a abre seja a maneira de Deus. Não abra qualquer porta, não abra de qualquer maneira, não busque qualquer coisa, não faça de qualquer jeito. Porque a vida que vale a pena ser vivida, a boa vida, o bom caminho, o bom fruto, foi aquilo para que Deus nos chamou. E sem isso não há felicidade. Não há um sentimento de realização plena de vida. A não ser que façamos aquilo para que fomos criados e vivamos no abraço, no amor para o qual nós fomos criados. Eu te recebo a ti, Senhor, meu Deus, meu amado, meu amor, meu Senhor, meu Pai. Não há ninguém como tu, não há nada como tu, Senhor, na minha vida. Possa alguém nesta tarde conhecer-te assim, em nome de Jesus. Aleluia. Molda-nos como o oleiro molda o vaso. Jesus, Senhor, maravilhoso, sei muito bem que cada dia está em tuas mãos, faz parte da tua perfeição. Quero voltar à tua presença, sempre ouvir a tua palavra. Diz-me, Senhor, como viver no teu olhar. Eu estou entregue ao teu chamado, quero seguir, quero que tu me leves no teu caminho, guia-me, Senhor. Sonda-me, chama-me, usa-me, vem encher-me nas mãos do oleiro, vim render-me, eu sei. Molda-me, renova-me, guia-me, vem ao meu lado, entrego tudo a ti, meu Deus e Rei. Entrego tudo a ti, meu Deus e Rei. Jesus, Senhor, maravilhoso, sei muito bem que cada dia está em tuas mãos, faz parte da tua perfeição. Quero voltar à tua presença, sempre ouvir tua palavra. Diz-me, Senhor, como viver no teu olhar. Eu estou entregue ao teu chamado, quero seguir, quero que tu me leves no teu caminho, guia-me, Senhor.
chama-me, usa-me, vem encher-me. Nas mãos do oleiro vim render meu ser. Molda-me, renova-me, guia-me, vem ao meu lado. Entrego tudo a ti, meu Deus e Rei. Entrego tudo a ti, meu Deus e Rei. Entrego tudo a ti, meu Deus e Fala, Senhor, nesta tarde, em nome de Jesus. Fala aos corações nesta tarde. Espírito Santo, toca, Senhor, em nome de Jesus. Ser engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Ser engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre tudo és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre tudo és Senhor. Ao Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por este privilégio tão grande de podermos estar diante do teu trono, Senhor.
É em tua presença que nós nos reunimos. Eu e os meus irmãos nas suas casas ou em algum lugar onde estiverem, sejam agora elevados os nossos corações diante da tua presença, para buscar a tua face, para buscar de ti o poder que tanto carecemos. Pois não fomos feitos, nem fomos criados para viver sem Deus. Também não fomos criados para viver sem o poder de Deus. Também não fomos criados para viver sem a comunhão com Deus. E precisamos de ouvir a tua voz, de ouvir a tua palavra, de abrir o nosso coração para seres tu a dirigir, para seres tu a conduzir, para seres tu a tomares a nossa vida em tuas mãos e nos dirigires para a frente, Senhor. Sem ti nós não somos nada. Sem ti somos tão pouco. Sem ti somos pó e nada. Mas clamamos diante da tua presença e do teu trono. És tu quem nos dás propósito. És tu quem nos dás a razão de viver. É de ti que vem a força e o poder que nos transforma, que nos molda em tua imagem, que nos faz avançar em tua vitória. E nós tudo e a tudo colocamos nas tuas mãos, entregando a vida da igreja, cada irmão e irmã em Cristo, desde os mais pequeninos e bebés até os mais idosos. Guarda em tuas mãos poderosas. Também sobre tudo aquilo que tem a ver conosco, em toda a obra das nossas mãos, em tudo o que fazemos. Recebe em teu cuidado, recebe nas tuas mãos poderosas a nossa vida, para nos conduzires, para nos dirigires em tua bênção, em tua vitória, Senhor. Nós entregamos tudo em teu cuidado, cada necessidade que existe, pois és tu aquele que supre toda a necessidade em nossa vida. Também entregamos nas tuas mãos todo o fardo pesado, toda a preocupação, todas as nossas decisões a ser tomadas. Pedimos que seja o Senhor a conduzir, que seja o Senhor a dirigir, que seja Deus a tomar nas suas mãos poderosas a nossa vida, para operar em nós o que Ele tem já preparado, o que é melhor, pois Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. E nós confiamos na tua vontade, nos teus planos, nos teus pensamentos para aqueles que, como nós, queremos viver em tua presença, em tua comunhão. Dirige a nossa vida, toma a nossa vida em tuas mãos e conduz os nossos passos em tua sabedoria e vitória. Recebe a nossa gratidão de tudo o que estás a operar agora mesmo, de toda a oração que é levantada diante do teu trono e das respostas que vêm de ti, Senhor. Tu és Deus poderoso nos céus e na terra e nós entregamos tudo em teu cuidado. Glorifica o teu nome na nossa vida, exalta o teu nome em nossa vida, no nome precioso de Jesus. Obrigado esta palavra esta tarde, obrigado a palavra que ouvimos, obrigado a palavra que vamos ouvir ainda, obrigado a tua mão estendida sobre nós para sarar, para curar, para livrar de todo o mal. Tu és aquele que nos livra do mal. Aliás, tu és aquele que colocou o mal debaixo dos nossos pés, toda a obra maligna debaixo dos nossos pés. Como o Senhor mesmo disse, fui eu que coloquei esse diabo, esse reino das trevas, esse poder maligno debaixo dos teus pés. E eu te agradeço de todo o coração, porque é verdade a tua palavra, é absoluta verdade, que o mal está dominado pelo teu poder e que quando nós subimos à tua presença, todo o poder maligno desce abaixo dos nossos pés, como está escrito, que o Senhor foi colocado acima de todo o poder e principado e potestade e todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, ou seja, para sempre. O Senhor foi colocado acima, Cristo foi colocado acima, e a igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que cumpre tudo, que executa tudo em favor de todos aqueles que o buscam, todos aqueles que dele precisam. Ah, Senhor, como nós precisamos de Ti, da Tua presença e do Teu poder. Vem glorificar o Teu nome, vem exaltar o Teu nome nas vitórias que Tu dás aos Teus filhos. Vem glorificar e exaltar o Teu nome nas bênçãos que são derramadas sobre a nossa vida. Nós Te agradecemos de todo o coração, Te exaltamos de todo o coração, Te louvaremos de todo o nosso coração, Te glorificamos de todo o nosso coração, Te agradecemos imensamente, somos gratos para sempre por tudo aquilo que Tu fazes por nós, que Tu já fizeste e que estás a fazer todos os dias pela vida dos Teus filhos, do Teu povo. A todo lugar onde chegar a minha voz, chega o Teu poder e a Tua unção para curar,
para livrar, para abençoar, para levantar a vida de todo aquele que está cansado e fatigado do caminho. Porque o mundo lá fora nos desgasta no meio das lutas e batalhas, mas em Tua presença nós somos renovados, em Tua presença somos abençoados, em Tua presença somos fortalecidos e queremos ver a Tua glória mais e mais em cada dia, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos continuar a adorar e a louvar Deus com mais esse salmo. Já voltamos para o estudo da palavra de Deus esta tarde. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, com abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Lemos com o favor de Deus a sua palavra no Evangelho
de São João, capítulo 9, e lemos com o favor de Deus o versículo 1 até ao versículo 7. Diz a palavra do Senhor: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Foi este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-a aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Querido Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra maravilhosa. Querido Espírito Santo, agradecemos por essa palavra em nosso coração, numa unção fresca do teu poder, que toque a vida de todos nós, a minha e dos meus irmãos. E nestes lábios simples, Senhor, coloca a tua palavra agora, segundo aquilo que é necessário ouvir e segundo a bênção que tu já preparaste, para que todos nós possamos receber, eu e os meus irmãos, e a vida nunca mais seja igual, porque de acordo à tua palavra, nós somos tocados, abençoados, e pedimos que tu nos dirijas, que nos conduzas para a frente, neste mundo em trevas, que os nossos olhos sejam abertos para ver a tua bênção, a tua revelação, o teu conhecimento, a tua santidade, pois sem santidade ninguém verá o Senhor, e possamos caminhar todos na tua presença para glorificar o teu nome enquanto aqui estamos. Assim seja na minha vida e na vida dos meus irmãos, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Ó Pai, nós te agradecemos por esta palavra. Meus queridos irmãos, quando nós queremos ver Deus, a imagem visível de Deus é Jesus. Não há outra forma, não há nenhum outro que aponte para Deus, mostrando, revelando, manifestando a forma de ser Deus, a forma de sentir Deus, a forma de agir de Deus, a não ser Cristo. Porque no meio das confusões e do mundo confuso e do mundo em trevas, Jesus veio a esta terra, veio de cima para baixo. Se você quer ver as confusões no nosso tempo, no nosso meio, basta ouvir os comentários do mundo, os comentários dos jornais, os comentários de jornalistas, os comentários das televisões, os comentários sobre tantas coisas. Mesmo que haja em certos conceitos alguma uniformidade, a deformação que existe, a falta de critérios de seriedade que existe, no meio de um mundo cheio de vozes, a confusão que existe, é uma confusão enorme. Já era no tempo de Jesus, continua a ser no nosso tempo, no meio de todos os canais que existem para dissertar sobre as opiniões de cada um, cumpre-se o ditado antigo que diz: cada cabeça, cada sentença. Onde estará a verdade? Jesus falou diante de Pilatos e disse, quando Pilatos lhe perguntou: mas o que é a verdade? Quem tem a verdade? E ele estava diante da verdade de Deus, diante da verdade eterna, diante daquele que tinha afirmado: eu sou a verdade. E Jesus nem respondeu mais a Pilatos, sabendo que a dúvida dele era uma dúvida absoluta acerca da inexistência da verdade. Mas há a verdade, existe a verdade em absoluto, e essa verdade em absoluto é Cristo. No meio das medidas que as pessoas estabelecem por si próprios,
no meio das medidas dos seus conceitos. Uns acham que a verdade é uma coisa, outros acham que a verdade é outra. Uns acham que o que é bom é fazer assim, outros acham que é bom é fazer diferente. E no meio das formas de analisar a vida, de analisar a verdade, de analisar aquilo que é certo, aquilo que é errado, das medidas humanas, no meio dos conceitos todos, há uma ilustração que me encanta, que é aquela de que, a certa altura na vida, na ciência, no conhecimento da ciência, os homens mediam com medidas diferentes. E no meio da confusão das medidas, uns mediam em pés, outros mediam em mãos, em palmos, usava-se todos os meios para estabelecer medidas, mas as medidas eram confusas porque a mão de um homem é diferente de outra, os pés também são diferentes de outros, e as medidas estavam estabelecidas, era uma confusão danada, era uma confusão generalizada, até que se encontrou, disse, tem que haver uma medida padrão. E chegou-se à conclusão, os homens de ciência juntaram-se, chegaram à conclusão que era preciso estabelecer uma medida padrão. E nessa medida padrão chamaram-lhe o metro. E o metro está no Louvre. 90 centímetros, 100 centímetros, dividido em centímetros, aí temos o metro. Divididos os centímetros em milímetros, aí temos. E a partir daí então estabeleceu-se uma medida padrão para que se pudesse medir a partir daí toda a medida. E toda a medida começou a ser então medida a partir desse metro padrão que se estabeleceu. Jesus é o metro padrão de toda a medida humana, de toda a filosofia humana, de todos os conceitos humanos. O metro padrão da ciência você encontra no Museu do Louvre, mas o metro padrão da vida, da verdade, da palavra e da medida com que tudo se pode medir e se deve medir com retidão, com verdade, é Cristo. Esse não se encontra no Louvre, encontra sentado à destra do Pai, de onde administra todo o universo e onde todo o poder está concentrado. Jesus disse, todo o poder nos céus e na terra me foi dado. Assim que a pedra filosofal que os filósofos buscavam é Cristo. Ele é a verdade. A sua palavra é a verdade. O que está dito além dele não é verdade. É exagero, não é verdade. O que está dito aquém dele não é verdade. Quando apresentamos a Jesus, não o podemos apresentar diferente daquilo que ele é. Eu não posso falar de Cristo dizendo que Ele não tem poder hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não posso falar de Jesus dizendo que Ele muda conforme os tempos, as épocas, as vontades, porque os tempos mudam, as vontades humanas mudam, os sistemas mudam, os costumes mudam. Já dizia o poeta, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, mudam-se os costumes, tudo muda, mudam-se, todas as modas se transformam, mas Deus permanece para sempre, a sua palavra é eterna, os seus princípios, as suas leis são eternas, em Deus não há mudança, não há uma variação, nem sombra de mudança. Deus é o mesmo Deus eternamente, a sua palavra é a mesma palavra eterna, não há variação nenhuma, não há mudança nenhuma, porque Deus é perfeito, e nos céus e na terra o sceptro da sua verdade permanece para sempre. Nós é que mudamos, Deus não muda. O mundo é que deve mudar para se acostumar a Deus, para se ligar àquilo que é Deus. Não é Deus que vai mudar, não é a palavra de Deus que vai mudar para satisfazer as vontades e os caprichos dos tempos. Mas somos nós que temos que mudar para nos ajustar a uma verdade eterna, imutável, perfeita, absoluta, a leis e princípios que são eternos, que não mudam. A forma de ensinar as crianças está na palavra de Deus. A correção está na palavra de Deus. A verdade está na palavra de Deus. A Bíblia diz, ensina o menino naquilo que ele deve guardar e cumprir e ele mais tarde caminhará nos caminhos do Senhor. Deus detesta todo o tipo de perversões que nós vemos hoje, quer no ensino, quer nas afirmações, quer nos conceitos humanos, quer na falsidade com que se apresentam as propagandas do mundo. Os homens fazem leis para os outros, mas eles são os primeiros a não as cumprir. O exemplo disso é essa atitude vergonhosa de celebrar as festividades do 25 de Abril e do 1º de Maio, na Assembleia da República, dando um exemplo para o país todo, a quem ordenaram que ficassem fechados nas suas casas, que não saíssem, que lutassem todos contra esse vírus.
E eles próprios, que fizeram as leis, que ordenaram essas leis, são os primeiros a desrespeitar as suas próprias leis, os seus próprios princípios, não têm vergonha nenhuma naquela cara de obrigar toda a gente a cumprir, e eles são os primeiros que não cumprem, os primeiros a falhar ao objetivo e à ordem, a criar unidade no país e a ter algum respeito pelas pessoas, a quem ordenam, mas sendo os primeiros a isentarem-se desses princípios e dessas leis. Aliás, já não é a primeira vez, porque já vem de trás. Eles também são os primeiros a não cumprir com os impostos, a não pagar impostos, a serem uma medida para eles e uma medida para os outros. Essas são as elites do mundo corrupto. Por isso é que nós detestamos a política. Eu, pelo menos, detesto a política. Aprecio aqueles irmãos que gostam de política. Eu não gosto. Eu não gosto, porque este mundo de duas medidas, uma medida para os outros e uma medida para eles, é um mundo da corrupção em que nós estamos, e esse mundo não é um mundo agradável. Deus, diante de Deus, Deus é o primeiro que cumpre a sua palavra. Agora, conceitos errados, conceitos que não levam a Deus e conceitos que não conduzem as pessoas a um respeito e a uma obediência pelas autoridades. Nós temos que orar por eles, mas não podemos aprovar o que não está certo. Amém? Nós continuamos a ter um cérebro, continuamos a pensar por nós, continuamos a olhar para a palavra de Deus e a comparar. E a primeira comparação que surge desde logo é esta, simples. Deus, que estabeleceu o mundo todo com leis e princípios, é o primeiro a cumprir esses princípios que Ele próprio estabelece. O Deus Criador dos céus e da terra entregou esta terra ao cuidado do homem. Adão passou a terra para as mãos de Satanás. Deus podia ter vindo na sua grandeza, na sua omnisciência, já o sabendo, na sua presciência, podia ter usado outros meios para retirar essa terra das mãos do homem e das mãos de Satanás, mas não o fez. Satanás podia ter dito, não, tu entregaste esta terra ao homem, o homem entregou-a para mim, agora é minha, agora eu vou fazê-los andar aí literalmente à toa. Vou arranjar-lhes problemas, vou arranjar-lhes doenças, vou arranjar-lhes vírus, vou dominá-los, vou escravizá-los debaixo do meu poder maligno. E assim você olha para toda a humanidade e vê uma humanidade confusa, no meio de problemas terríveis, no meio de doenças, de vírus, de angústias, de opressões, a correr de um lado para o outro, a tentar resolver a vida, sendo escravos de si próprios, escravos de seus vícios muitas vezes, escravos, viciados, angustiados, oprimidos, mas não levantando os seus olhos para Deus, escravizados no meio da opressão, do sofrimento. E a uma humanidade como esta, você vê Jesus a vir, a dirigir-se aqui a esta terra, fazendo-se homem, humilhando-se a vir aqui como homem, para conquistar de volta esta terra para si, para Deus, e entregando-a de volta para o homem, dizendo, todo o poder nos céus e na terra, ou toda a autoridade nos céus e na terra me foi dado, e eu dou-vos o meu poder. E Jesus entrega-nos outra vez o domínio que estava perdido, o poder que estava perdido, entrega-o de novo nas nossas mãos. De facto, o diabo não consegue entender este amor tão grande, de alguém que veio pagar por nós, que veio como enviado de Deus a esta terra, para que no meio das confusões das opiniões, Ele possa anunciar o caminho de retorno para essa glória que estava perdida, para essa liberdade que o homem tinha perdido, que possa anunciar outra vez a libertação da escravidão em que nós estávamos, que possa vir e sarar as nossas enfermidades, que possa vir e abrir os nossos olhos no meio da cegueira das confusões do mundo, que nos possa indicar a verdade e dizendo, eu sou a verdade. Tudo o que está para além de mim é falso por excesso. Tudo o que está aquém de mim é falso por déficit. E sabe, a palavra de Deus continua viva, eficaz e poderosa. E não podemos nem acrescentar ao que está escrito, nem retirar nada do que está escrito. Quando eu estudava música clássica, já há muitos anos que não o faço, mas quando eu estudava música clássica, uma coisa me admirava sempre, era o respeito dos executantes, dos músicos. O respeito que eles tinham pela partitura, por executar com rigor, com verdade,
certamente com dinâmicas diferentes, com nuances diferentes. Quando se ouve um maestro executar uma sinfonia com a sua orquestra, ele pode ter nuances diferentes, pode dar-lhe certos toques da sua própria personalidade, dos seus gostos pessoais, mas não pode sair do que está escrito. Não pode desviar-se nada daquilo que está escrito. Se ouvir um concerto de música clássica de Mozart, tocado por outros músicos, se ouvir um concerto de Rachmaninoff tocado ao piano, que é lindíssimo aquele concerto, mas nenhum executante pode deixar de cumprir à risca o que está escrito. Nenhum violinista pode tocar diferente o concerto de Beethoven daquilo que está na partitura. O respeito pelo autor, o respeito pela palavra, pela música que lá está escrita é absoluto. Nenhuma ópera é cantada, pode ter nuances diferentes, pode ter ligeiras interpretações diferentes, pode ter sonoridades, até buscar outras sonoridades ou procurar outro tipo de cenários para a sua apresentação, mas não pode mudar nada do que está escrito na partitura original, pelo respeito aos mestres e o respeito ao Criador que o fez. E, no entanto, na palavra de Deus e na Bíblia, aparecem marretas por todo o lado, a alterar e a transformar aquilo que está escrito, a dizer que o Deus já não faz nada hoje, já não cura hoje, já não faz milagres hoje, já não opera hoje, mas eu quero dizer-lhe, o seu milagre está aqui hoje. Se você colocar esse respeito na palavra, como os autores colocam o respeito nas obras clássicas que se ouvem em toda a parte do mundo, se houvesse o mesmo respeito, se houvesse a mesma seriedade, se houvesse a mesma humildade, se houvesse a mesma consideração e absoluto fascínio pela obra do Criador que colocou nas nossas mãos, nesta palavra, escrita ao longo de 1400 anos por 40 autores diferentes, mas que revelam o Criador nestes 66 livros que são e compõem a Bíblia. Tem um só autor, tem um só Deus como autor desta palavra e não há nenhuma variação na sua palavra, não há nenhuma alteração na sua palavra, não há nenhum erro na sua palavra, nenhuma profecia bíblica falhou em nada, não há nenhuma falha, nada falhou nesta Escritura, porque a sua palavra é eterna como Deus é eterno, e um Deus que é eterno fez uma palavra eterna. Repare, por favor, como é necessário olhar com atenção sobre esta palavra. Eis que está escrito na palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 18, diz assim: todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, da Bíblia, eu testifico que se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos, ou as pragas, ou maldições escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa, versículo 19, quer dizer, se alguém diminuir, retirar alguma coisa às palavras deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Deus não permite, por isso, que seja acrescentado ou que seja diminuído nada àquilo que está escrito. Eu não posso falar de um Cristo diferente daquilo, da forma, de como ele se apresenta nas Escrituras. Eu não posso falar nada diferente daquilo que Deus apresenta na sua palavra. Por isso, os conceitos errados que existem fazem com que as pessoas se afastem de Deus. E há muitos conceitos errados. Já no tempo de Jesus havia conceitos errados. E nos nossos dias continua a haver conceitos errados, conceitos religiosos, que com toda a generosidade e com todo o carinho que nós temos por aqueles que nos precederam, pelos nossos pais e avós que já não estão conosco, que acreditavam em certas tradições, que acreditavam em certas coisas, mas que infelizmente em muitos casos tinham sido mal ensinados, tinham sido errados nesses conceitos. Quantas vezes você ouviu que alguém num acidente morre e pensa, olha, foi Deus que levou aquele filho, ou foi Deus que levou aquela mãe naquela doença e deixou o marido inconsolável e as crianças pequenas sem aquela mãe querida e maravilhosa que estava disponível para cuidar deles o resto da sua vida e que morreu cedo demais.
ou por um acidente, ou aquele jovem na moto que foi pelo ar e que morreu. Pronto, então foi Deus. E pessoas inconsoláveis ouvem esta tentativa de consolo frustrado, que vem alguém abraçando-se e dizendo: foi Deus que levou o teu filho. Se esse Deus que faz uma coisa dessas, quem quer um Deus desses que rouba um filho na flor da idade? Que traz uma doença e mata alguém na flor da idade? Que rouba um pai à sua família e aos seus filhos por um acidente qualquer? Esses conceitos todos estão absolutamente errados. Digo mais, é um insulto absoluto dizer que Deus é o autor dessa morte, que Deus é o causador desse sofrimento, ou que Deus é o causador e o autor desse vírus que tem matado tantas pessoas, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vendo que isto é apenas o princípio das dores. Falarei isso num próximo culto. Mas que Deus não está por detrás daquilo que é o que vem matar, roubar e destruir. No máximo poderíamos dizer nós, mas Deus consentiu. Mas essa é outra questão também que carece de uma análise cuidada e de uma análise que merece ser estudada mais em profundidade e evitando todo o tipo de superficialidades. Nesta época, estou a falar destes conceitos, porque nesta época em que Jesus estava ali a caminhar nas terras de Israel, também havia conceitos errados. Será que é Deus? E nestes conceitos que aqui estão, aquilo que foi dito pelos discípulos à volta de Jesus, aproveitando a presença daquele cego de nascença, que ali estava, perguntaram-nos os discípulos: mestre, quem pecou? Foi este ou os seus pais para que nascesse cego? Este homem nasceu cego. Segundo o conceito da época, se nasceu cego, ou pecou ele ou os seus pais. Porque sem pecado não há causa maligna. E por isso teria que ter sido ele. Mas se já nasceu cego, será que ele pecou no ventre da sua mãe, sendo um bebê informe ainda? Ou teriam sido os seus pais para que ele nascesse dessa forma? E esta pergunta que ficou, Jesus responde aos discípulos dizendo: nem ele, nem seus pais. Os discípulos estão a argumentar com base na culpa. A culpa que vem desde os tempos imemoriais do Jardim do Éden. Quem teve a culpa? E Adão disse: a culpa foi da mulher. Quem teve a culpa? E a mulher disse: a culpa foi da serpente. E a serpente ficou ali entalada no meio do problema. E agora, para quem é que ele vai atirar a culpa? A culpa podia dizer foi da sedução de Adão, ou foi do endeusamento que ele tinha por aquela mulher que o fascinou e que se deixou dominar por ela, que se deixou dominar pela sedução dela, que se deixou conduzir em tudo, ficando abaixo das suas responsabilidades, ficando diminuído das suas responsabilidades. Para quem tiver mais culpas. E hoje vivemos num mundo do passa-culpas. De quem é a culpa? E depois há os peritos em atirar culpas, atribuir culpas, enviar culpas e viver nos complexos da culpabilidade. Nesta passagem da Bíblia, Jesus responde e diz: a culpa nem foi dele, nem dos seus pais. Não há aqui um nexo de causalidade. Mas esse nexo de causalidade era assumido na época como se o cego tivesse nascido ele próprio já nessa condição por culpa sua. E então Jesus anulou isso dizendo: mas o importante é vocês verem que se vão manifestar nele as obras de Deus. Ou seja, nós chegamos a esta terra e já existe um estado de situação em que o sofrimento, as doenças, a opressão, a confusão acerca dos conceitos de Deus, o poder maligno que se instalou e que traz sofrimentos incontáveis à vida de milhões e milhões e milhões de pessoas à face dessa terra. Esse mal que está instalado precisa de alguém que tenha comunhão com Deus, que tenha desejo de ver Deus a manifestar-se, desejo de buscar Deus na sua vida e mostrar como Deus é. E Jesus mostrou Deus, como Deus é, como Deus pensa, como Deus quer fazer, como Deus quer resolver. O meu conselho para todos aqueles que me ouvem
É, se vocês têm ouvido estes dias pelas primeiras vezes, leiam os Evangelhos. Leiam o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando chegar ao fim do Evangelho de João, leia outra vez Mateus, Marcos. Conheça a pessoa de Jesus, para entender bem como Jesus é, o que Jesus pensa, o que Jesus fala, o que Ele diz. Anula os conceitos que estão lá à volta. No meio das vozes que falam ao contrário, não queira saber disso, mas fique centrado na pessoa de Jesus. Para ter uma ideia de Deus, para ter conceitos certos acerca de Deus, no meio de um mundo cheio de confusões, concentre-se na pessoa de Jesus e vai ver que ficará fascinado com a verdade. De facto, a verdade fascina-nos. Jesus, então, para mostrar Deus, ouvindo ao Espírito Santo de Deus, agiu e fez de acordo com aquilo que lhe foi dito. Cuspiu no chão, na terra, amassou com as mãos lodo, com a saliva, e levantou-se. E com aquela pasta, com aquela saliva amassada no lodo, na terra, esfregou nos olhos do cego. E disse-lhe, agora, falou para o cego, vai e lava-te no tanque de Siloé. E no versículo 7, a Bíblia diz, o cego foi e ficou a ver. E o primeiro choque que aconteceu foi este cego, pela primeira vez, já que ele era cego de nascença, nunca tinha visto antes, dirige-se para a sua vizinhança, para a sua casa, para perto da casa dos pais dele, que ainda eram vivos, e ele tem cerca de 40 anos, este cego, diz a tradição, ele dirige-se para perto da sua própria casa, e os vizinhos veem-no e ficam admirados com ele. E uns dizem, é o cego. Outros dizem, não é o cego, não. Parece com ele, mas não é ele. E o cego está lá no meio, a ouvir estas vozes de um lado e do outro, no meio da confusão que se gerou, e o cego diz, ei, sou eu, estou aqui. Até que há gente que acredita, outros não acreditam. Imagine, a confusão gerou-se. Então pegam no cego e dizem, vamos esclarecer isto, porque aqui aconteceu qualquer coisa de muito grande. Se é verdade, foi um grande milagre. Se é mentira, este cego então está a aldrabar-nos todos, mas ele está a ver, e está a olhar para nós, e está-nos a ver, e nós estamos a vê-lo a ele. Parece ele, mas se calhar não é. E o cego continua a dizer, sou eu. Veja só o estado louco da confusão. O cego diz que é ele, os outros dizem que não é. Há gente que se calhar é ele, talvez seja, vamos lá ver, vamos tirar isto a limpo, vamos chamar os especialistas. Parecem estes especialistas que aparecem na televisão, que não sabem nada, são umas batatas podres que estão ali a debitar conceitos, apenas conceitos do seu próprio interesse, ou da sua própria cabeça, ou do seu grupo ao qual pertencem. E as pessoas estão babados a ouvir aquela gente que não deviam merecer um minuto da sua atenção. E, no entanto, há pessoas que já, em vez da cabeça própria que têm uma televisão na cabeça. Já só pensam quadrado de acordo àquele objeto que ali está, quadrado ou retangular, há agora umas grandes, e por isso saem com a cabeça a bater nas portas, nem conseguem sair, não sei como é que dormem. Tal é a confusão que têm na cabeça a ouvir conceitos de gente que está ali paga para falar o que lhe mandam. Deus tenha misericórdia disto. Deus tenha misericórdia de nós. Pessoas que não pensam pela sua própria cabeça. Em vez da cabeça, têm o formato de uma televisão na sua cabeça. Encaixaram a televisão no pescoço. Já não pensam por si. Estão condicionados em absoluto pelas coisas que lhes são ditas. É bom que você pense por si. É bom que pense de uma outra forma, comparando a palavra de Deus com aquilo que ouve. Comparando os conceitos das pessoas que você ouve, o que eles falam. Se está de acordo à palavra de Deus ou se está fora completamente da palavra de Deus. Se é razoável ou se não tem razoabilidade nenhuma. Se é sensato ou se é um contrassenso. Se é uma opinião, se lhe pagaram para debitar aquela opinião. Se tem interesses, eles próprios, na opinião que estão a dizer. Se lhe pagaram para falar. Se tem medo de perder o emprego. Enfim, vivemos num mundo, como eu disse, cheio de conceitos, cheio de preconceitos em muitos casos. Ora, veja só a quem é que foram levar o homem, aos fariseus.
Os fariseus, do alto da sua sapiência, analisaram o homem. E é das coisas mais hilariantes que há os diálogos que os fariseus estabelecem com este cego. Se você se quiser rir a sério, leia este capítulo 9 do Evangelho de João, porque é uma delícia, é cômico mesmo. Os fariseus então agarram o cego e perguntam-lhe como é que, se ele era mesmo que estava cego e agora via ou não. E a primeira coisa que disseram ao cego, quando ele lhe respondeu no versículo 15, que ele era cego de facto, mas que Jesus o tinha sarado, a primeira coisa que dizem é que, olha, esse homem, Jesus, esse tal Jesus de quem tu falas, não é de Deus, porque ele não cumpre com o sábado. E ele é pecador. E começaram a falar mal de Jesus. E o homem, perguntaram ao cego, versículo 17, que dizes tu a respeito dele? Já que ele, dizes tu que ele te abriu os olhos. E o homem respondeu, o que eu digo dele é que ele é profeta. Não acreditaram os judeus, depois de muita conversa com o cego, aqui está só um resumo breve, não acreditaram que ele fosse de facto cego, tivesse nascido cego de nascença, e chamaram os pais dele. Os pais dele vieram, já tudo estava ameaçado, toda a gente estava ameaçada, que se falassem de Jesus e se seguissem a Jesus, seriam expulsos das sinagogas, da igreja. E então perguntaram aos pais como é que ele está a ver, como é que é possível, se ele é o vosso filho, como é que ele está a ver? E os pais responderam, versículo 20, sabemos que ele é o nosso filho e sabemos que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele está a ver. Perguntai-lhe a ele, porque ele já tem idade para falar por si mesmo. Tinham medo de responder aos fariseus. E agora, versículo 22, disseram então os seus pais, com medo de que já tinham dado ordem para que, se alguém confessasse, versículo 22, que Jesus era Cristo, que fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram, versículo 23, que o interrogassem a ele. Então, pela segunda vez, os fariseus chamam o cego de novo. Chamaram pela segunda vez o cego e disseram, olha, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. E o cego respondeu aos fariseus, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Catrapum. Grande pancada que levaram os fariseus. Levantaram-se atordoados desta pancada e atacaram de novo o homem. E como é que ele te abriu os olhos? Perguntaram eles. E no versículo 27, este diálogo é absolutamente delicioso. O homem começa a explicar-lhes. E começa a dizer, mas vós não entendeste o que eu já vos disse antes? Quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos discípulos dele? Aí os fariseus levaram a mal, versículo 28, atiraram-se ao homem, disseram, discípulos dele sejas tu. Nós somos discípulos de Moisés, estamos cheios de grande arrogância sobre as suas certezas. Sabemos que Deus falou através de Moisés, mas deste não sabemos nada, nem sabemos de onde ele é. E respondeu então o homem, versículo 30, nisto é de estranhar, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo, ele abriu-me os olhos. E sabemos, versículo 31, que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este Deus responde. E desde que há mundo, jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Aí os fariseus levaram a mal e responderam, tu que és nascido todo em pecado. O homem estava cansado de ouvir isto. Toda a vida tinha ouvido isto. Este conceito errado. E és tu que nos queres ensinar? E foram e expulsaram. Porquê que os fariseus não recebem nada de Deus?
Eles já estão condicionados pela sua mentalidade religiosa. Os conceitos religiosos que abraçaram são tão fortes no seu pensamento e no seu coração que até já nem normais eles são. Porque o normal seria uma pessoa que vê um milagre destes, querer saber, ter curiosidade, indagar, perguntar como é que Deus fez uma coisa destas, de facto. Não é que eles não tenham perguntado isso, mas a pergunta deles era capciosa. Era sempre com a vontade de denegrir, de rejeitar, de arranjar alguma explicação contrária, de arranjar alguma forma que pura e simplesmente anulasse o milagre. Só que estavam em frente a um milagre tão evidente que lhes era impossível anulá-lo. E porquê não recebem? Primeiro porque não têm o espírito ensinável. Eles não estão para aprender nada, eles já sabem tudo. E sabe, o maior idiota é o idiota que acha que sabe tudo. Nós estamos a aprender todos os dias, queremos aprender sempre, queremos buscar Deus mais e saber mais acerca de Deus. E queremos sentir como sente o coração de Deus. Queremos estar disponíveis para aprender mais e receber mais de Deus e não menos. Eles já nem conseguem alegrar-se com este homem ter tido um milagre extraordinário. E quando as pessoas perdem a noção básica por causa dos seus conceitos tão fortes e deixam de sentir normalmente como pessoas normais sentem, alegria ou tristeza com aqueles que sofrem, ou alegria com aqueles que recebem coisas tão boas, então a religião não serve para nada quando atinge este tipo de elementos e vetores conceptuais. Os conceitos errados levam a fé deles a um conflito insanável. E o conflito é este, mais ou menos. Ali está um grande milagre, é facto, é um facto. Mas Jesus é um pecador para eles. Segundo a teoria deles, Jesus não é, nem vem de Deus, nem é de Deus, nem é sequer um homem respeitável. Eles não respeitam Cristo. Então, se Jesus é pecador para eles, como é que ele pode realizar uma coisa destas? Aqui está um conflito insanável nas suas cabeças. Além disso, é sábado. E Deus, segundo o conceito errado deles, não faz nada ao sábado. Logo, segundo as suas perspectivas, não foi Deus que fez isto. Mas se não foi Deus, como é que aconteceu uma coisa tão extraordinária? E o cego então dá uma lição aos fariseus, dizendo-lhes: se alguém é pecador, Deus não ouve. Mas se alguém vem de Deus, Deus faz através dessa pessoa coisas extraordinárias. Por isso tem que ser de Deus, visto que nunca se viu tal coisa, nunca se ouviu que Deus abrisse os olhos de um cego. E quando ele ensina isto aos fariseus, os fariseus furiosos, em vez de mudar os seus conceitos, em vez de aprender alguma coisa com a realidade, em vez disso, fecham-se no seu ódio, fecham-se na sua exclusividade, fecham-se nos seus direitos pessoais de ter Deus à sua maneira e expulsam o homem. E o homem tem uma absoluta coragem de lhes falar acerca do seu testemunho sem medo. Sabe, o testemunho de Deus na nossa vida, de facto, é um testemunho de coragem. No meio de um mundo cheio de vozes contrárias, nós apresentamos aquilo que Deus diz, a sua palavra, em toda a simplicidade, porque o milagre não é difícil, a simplicidade de Deus é evidente. O homem era cego de nascença e está a ver, e o que conta são os resultados. Mas para os fariseus não contam nem os resultados, conta mais o ódio. As religiões por vezes fecham-se dentro dos seus ódios, dentro das suas raivas, dentro dos seus conceitos. E há pessoas que perdem grandes oportunidades na sua vida por causa das suas tradições, dos seus conceitos, das suas ideias, por mais arcaicas que sejam, por mais disfuncionais que sejam, mesmo não vendo nada a mudar e a transformar-se para melhor, os seus conceitos, as suas ideias, a sua maneira de ser, a sua forma de ser não pode ser questionada. E estas pessoas que não querem mudar, que não querem deitar tradições velhas fora, que não trocam uma maçã podre que lhe puseram na mão há centenas de anos por uma maçã boa, saudável,
saborosa, extraordinária, que é a verdade da palavra de Deus, nem assim conseguem abrir os seus olhos e continuam na sua cegueira. É isso que Jesus acaba por dizer a este homem quando soube que ele foi expulso pelos fariseus. No versículo 35 a 38, ele é expulso pelos fariseus e Jesus encontra-se com ele e diz para ele: tu crês no Filho do Homem? Tu crês em mim como Messias? É isso que Jesus está a perguntar. E o homem respondeu: Senhor, quem é o Messias? Quem é esse que é chamado o Filho do Homem? Quem é esse para que eu creia nele? E Jesus disse: sou eu, este que fala contigo. E então o homem afirmou: eu creio, Senhor. E prostrou-se aos seus pés e o adorou. Veja a simplicidade deste cego. Ele era cego, agora estava a ver. Mas muito mais do que a cegueira no coração dele, ele não era cego de coração. Ele era uma pessoa que estava à procura do milagre de Deus, com o desejo do milagre de Deus, que percebia os factos e a verdade absolutamente impossível de negar. A verdade inegável era que ele tinha sido cego de nascença e que um grande milagre Deus tinha trazido à sua vida. E esse Deus que trouxe o milagre, esse Cristo que trouxe a vida e a vida com abundância, esse Deus que o amou e se importou com ele e lhe deu instruções. Nesta fé simples, o homem moveu-se na sua simplicidade, ouvindo a palavra que Jesus disse, acreditou nessa palavra sem ver nada, caminhou com os olhos enlameados à procura do tanque do enviado, do tanque de Siloé, agiu nesta palavra, atuou nesta palavra com a sua simplicidade. E nessa simplicidade recebeu o milagre maior que alguma vez tinha imaginado. Eu creio. Pessoalmente eu creio. Quantas vezes terá este cego de nascença olhado para o alto com os seus olhos fechados e clamado que Deus o curasse e o livrasse e lhe desse uma nova realidade e uma nova oportunidade em sua vida. Quanto mais ele desejou ouvir daqueles que falavam acerca da relva e do verde lindo das árvores, ou dos pássaros e das suas cores, ou da beleza do céu azul, ou das nuvens, ou do sol que brilhava. Ele sentiu as coisas, sentiu e tocava com as suas mãos, mas não podia ver. Ah, meu Deus, faz com que nós possamos ver mais dos teus milagres, mais da tua grandeza. Não somente ouvir acerca de milagres que aconteceram no passado, ou em outros lugares, ou em terras distantes, de um Deus que tem se manifestado o tempo todo, mas ajuda-nos a não estar nesta cegueira, mas a abrir os nossos olhos para ver o maior avivamento da história que se aproxima. Nós queremos ver com essa simplicidade deste cego. Queremos também fazer a nossa parte, como este cego fez, com uma obediência simples, com uma expectativa de fé absolutamente inegável, com os conceitos dele, as tradições que lhe tinham dito, pondo tudo de lado para abrir o seu coração, para obedecer àquilo que Jesus lhe disse para fazer, para se encaminhar para o tanque de Siloé e receber o que Deus já tinha preparado para ele. Meus queridos irmãos, sabe que em cada problema da nossa vida, Deus já preparou uma solução. Mas às vezes nós não sabemos ouvir. Não sabemos ouvir a resposta, ouvir as instruções. Não sabemos ouvir como fazer. Qual é a nossa parte nesse milagre para que o possamos receber? Este cego de nascença não sabia nada destas coisas, mas Jesus veio. E Jesus disse o que é que ele tinha que fazer, como ele tinha que fazer. E naquele momento da unção de Deus e do poder de Deus. Sim, porque é verdade, Jesus quando estava em Jerusalém, o poder de Deus estava em Jerusalém. Quando Jesus estava em Cafarnaum, o poder de Deus estava em Cafarnaum. Quando estava em Jericó, o poder de Deus estava em Jericó. Mas nós vivemos num tempo novo em que o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne e sobre todo lugar. Deus está em toda a parte e o seu poder está disponível em toda a parte. Sempre nos grandes milagres da Bíblia há uma comparticipação nossa. E há uma parte que nós temos que fazer. Eu disse hoje a umas pessoas que me pediram para orar sobre o vírus, sobre esse vírus maldito que anda para aí.
E eu orei sobre isso e o Espírito de Deus disse-me: diz-lhes que eles têm que ouvir a minha palavra. Quando pregares logo, eles têm que ouvir a minha palavra e eu vou sará-los. Mas se não ouvirem a minha palavra, se não derem atenção à minha palavra, se não tiverem respeito pela minha palavra, não vão ser sarados. Quer dizer que há uma parte que nós fazemos. Há alguma coisa que é da nossa responsabilidade. E essa responsabilidade não nos vai ser tirada. Em todos os grandes milagres da Bíblia você vê que sempre houve uma parte humana que as pessoas tiveram que fazer. E mesmo por simples que fosse, como a deste cego, dirigir-se ao tanque de Siloé, lavar o seu rosto, lavar os seus olhos, retirar aquele lodo que Jesus tinha espalhado nos seus olhos. E os seus olhos se abriram para ver toda a realidade que até esse momento tinha sido oculta para si. Aquele homem trocou conceitos errados, preconceitos do seu tempo, da sua época, trocou-os pela verdade da palavra de Deus. Abraçou essa palavra, caminhou com essa palavra, amou essa palavra que Jesus lhe falou, amou esse poder que ele ouviu pela primeira vez na sua vida. Ele ouviu uma voz que soou o seu coração, que lhe disse o que tinha que fazer para que o milagre de Deus viesse. E ele nem hesitou. Vou fazer e vou fazer mesmo. E os seus olhos se abriram. Oh, que Deus nos ajude a serem abertos os nossos olhos, tendo primeiro os nossos ouvidos abertos para ouvir as suas instruções, para ouvir a sua revelação e para obedecer à direção que Deus nos der para fazer. Que pena quando pessoas ouvem a instrução de Deus, ouvem uma direção de Deus, mas não colocam Deus em primeiro lugar e não lhe obedecem. Assim se perdem muitas oportunidades, porque Deus fala, Deus avisa, Deus diz na sua palavra, Deus explana o seu valor, os seus conceitos, os seus princípios, a sua verdade, que é a única verdade. Mas às vezes as pessoas estão tão agarradas a preconceitos, tão agarrados em certas maneiras de pensar e de ser e de agir, que não são capazes de deitar fora o que não presta e trocar pela sua palavra e pela sua vontade. E por causa disso deixam de receber o melhor de Deus na sua vida. E eu quero que saiba, para terminar, que por muito difícil que seja, por muito impossível que seja, como era este caso, quando este homem ouviu a palavra de Deus, abriu o seu coração para esta palavra e agiu de acordo às instruções que lhe foram dadas, seguiu na direção de Deus, ele recebeu o milagre de Deus na sua vida. Aqui hoje está o seu milagre. Não duvide. O seu milagre está tão perto, tão próximo do seu coração. Está tão perto da sua vida que com certeza Deus não falhará de o abençoar se assim fizer de acordo a esta palavra, como fez este cego. Em todos os grandes milagres da Bíblia há uma parte humana, e essa parte humana Deus não a vai fazer. Multiplicou-se os pães e os peixes, os homens fizeram uma parte, Jesus fez um milagre. A água foi transformada em vinho, eles foram buscar a água, prepararam tudo e Jesus depois abençoou a água e ela foi transformada em vinho. A parte de Deus não falha, que a nossa parte não falhe. Quando Deus nos dá instruções para orar, quando Deus nos diz o que temos que fazer, quando Deus nos dá instruções para os passos que devemos dar, aqui está o nosso milagre. Deus não vai falhar se nós fizermos a nossa parte. Se Deus nos dá instruções para agir de certa forma, nós temos que dar atenção à voz do Espírito Santo de Deus, seguir a sua instrução e a sua direção, porque aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, esses são os filhos de Deus. O segredo dos milagres de Deus está em ouvir e obedecer. Os segredos do milagre de Deus na sua vida está em você ouvir e obedecer. Romanos 8,14 diz: todos aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Vamos orar. Querido Deus e Pai, falei a Tua palavra. Hoje, de todo o coração, eu clamo neste dia que o milagre que cada um de nós precisa, que cada um dos meus irmãos e irmãs em Cristo tem necessidade, que esse milagre venha ter às suas mãos,
que esse milagre entre nas suas casas e famílias, que esse milagre se instale em tudo aquilo que seja a sua necessidade. Porque mesmo antes de aparecer um problema, Deus já preparou uma solução. Como Jesus disse no caso deste cego, para que se manifestem as obras que Deus já preparou, para que se manifeste o poder que Deus já preparou. O mal instalou-se. O mal quer ver se instala, quer ver se toma o lugar dele para causar, através dos seus planos malignos, o sofrimento, a angústia, a destruição. Em alguns casos ele já se instalou, em outros casos ele está à procura de ver se há um espaço para que ele se possa instalar e dominar, através do sofrimento, a vida dos seres humanos. Ah, meu querido irmão e irmã, essa é a hora dos filhos de Deus se manifestarem para destruir toda a obra maligna, para destruir todo o sofrimento humano. À nossa volta, aqueles que não conhecem Deus, você tem uma oportunidade extraordinária de anunciar a Cristo, anunciar aquele que vem para abrir os olhos dos cegos, que não veem a forma de vencer, que não veem um amanhã sorridente na sua vida, que não veem uma nova perspectiva e expectativa de vitória, que não veem como essa doença vai ser destruída, como esse mal vai ser vencido, como esse problema vai ser ultrapassado. Nós podemos falar, mas é preciso haver um coração receptivo a receber, a amar, a desejar que o melhor de Deus se manifeste, que a vontade de Deus se concretize. Deus pode chamar-nos a orar de dia ou de noite ou de madrugada. Deus pode chamar-nos, Deus pode nos convocar, mas somos nós que decidimos se o vamos fazer ou não, se vamos obedecer ou não, se vamos agradar-lhe ou não, ou agradar mais à nossa carne, ao nosso conforto, ao nosso repouso, às nossas ideias, aos nossos conceitos, às nossas agendas, aos nossos horários já pré-estabelecidos. Se somos nós que vamos seguir aquilo que achamos como melhor, ou se somos capazes de pôr tudo no altar do sacrifício e dizer: Senhor, meu Deus, estou aqui, coloco a minha vida no teu altar para fazer a tua vontade, para ouvir a tua voz, para seguir as tuas instruções, para me queimar neste altar do sacrifício e querer ver o melhor de Deus acontecer. E eu me entrego a ti de todo o coração. Molda-me como o oleiro faz ao barro, transforma-me e faz em mim a tua perfeita vontade. O maior desejo da minha vida é que tu sejas glorificado nas vitórias que já preparaste para operar neste tempo na nossa vida. Ah, Senhor, levanta a tua igreja poderosa e maravilhosa, para que se veja a tua grandeza, para que se veja a manifestação das obras daquele que já preparou solução e resposta para cada cegueira do mundo, para cada encruzilhada da vida, para cada problema sem saída, para cada angústia sem solução. Nós oramos hoje em nome de Jesus, para sair dos nossos conceitos quadrados e nos deixarmos conduzir pelas tuas instruções, pela tua palavra, pela obediência à tua voz. Ajuda-nos a viver de acordo à verdade, de acordo aos teus princípios eternos, de acordo àquilo que te agrada, de acordo a fazer a tua vontade mais que a nossa e a agradar a ti mais do que a nós próprios, agradar mais à tua vontade do que ao meu conforto, agradar mais àquilo que tu queres do que aquilo que a mim me parece. Ajuda-me a mudar na tua imagem e a ser dirigido por ti, como o vento que não sabe de onde vem nem para onde vai, mas a fazer a tua vontade, Senhor. Ajuda-nos a viver nesta intimidade da tua presença. Glorifica o teu nome em nossa vida. Senhor, abençoa os meus irmãos que ouvem esta palavra hoje. Estenda a tua mão para sarar agora, em qualquer necessidade que houver. Estende a tua mão para curar. Oro em nome de Jesus por milagres criativos. Clamo em nome de Jesus por criar células novas, tecidos novos, uns pulmões novos nessa pessoa que foi atacada com essa doença, um coração novo,
Oro em nome de Jesus que esse próximo teste que fizer vai dar 0, vai dar negativo. Desapareceu o vírus, desapareceu tudo, foi criada vida nova, células novas, tecidos novos, órgãos novos, um milagre para a glória do teu nome. Eu te agradeço, Senhor, dirige-me como fazer, mostra-me como fazer, mas esse milagre não falha, porque não há Deus como tu, não há nada e ninguém que possa fazer a não seres tu. Eu te agradeço de todo o coração. Oro pelos meus irmãos, oro por aqueles que estão com feridas na sua alma, de más palavras, de agressões, de maus tratos, de insultos, de ser tudo isso perdoado, lavado no sangue de Jesus. Assim como Deus nos perdoou, perdoe você também essas ofensas e entregue nas mãos de Deus. Ame mais com o amor de Deus, não levando em conta o mal que receba, mas ame mais com a presença de Deus. Eu clamo agora em nome de Jesus para aquelas pessoas que têm sentido dores no seu corpo, dores, vejo alguém com o seu braço direito com muitas dores, até à mão, até cá em cima no ombro. Clamo em nome de Jesus por aquela correção desde cima, desde a ligação com a clavícula e com os músculos todos envolventes a esse ombro. Eu ordeno em nome de Jesus que esse mal desaparece, que essa cura se manifesta, que a cartilagem que estava estragada é corrigida, é colocada uma cartilagem nova, é colocado mesmo um osso novo, em nome de Jesus. Dou-te graças por cura, dou-te graças por esse milagre, dou-te graças dessa vitória tão grande, dou-te graças desse poder tão grande que tu operas, dou-te graças por aqueles que estão a orar contra esse vírus, que nós expulsamos em nome de Jesus e ordenamos a cura total e completa. Em todo lugar onde chegar a minha voz, chegue o poder de Deus para sarar, para curar, para livrar. Dou-te graças agora, meu Deus, de cura também do aparelho digestivo, de dores na digestão, de mal-estar, de vômitos, de não segurar a comida no seu estômago, de desaparecer esse vírus que se instalou no seu estômago. Ordeno que isso tudo morre e seca e começa a comer e a assimilar toda a comida e a ganhar peso de novo, a estar corrigido, a estar sarado, completamente sarado, para a glória do teu nome, para o louvor do nome de Jesus. Que essa cura se manifesta agora mesmo. Ordena em nome de Jesus as dores também em alguém nas costas, nas suas costas, que desaparecem esses sintomas, e ao dobrar-se desapareceram as dores. Era como se as costas estivessem a abrir de tanta dor que estava ali. Ordeno agora em nome de Jesus que o anjo de Deus que está aí na tua casa, que está por trás de ti e que está a tocar nesse lugar como um fogo, queima de raiz, faz desaparecer isso, solidificando tudo, sarando tudo, pondo tudo novo, estruturas novas, nervos revestidos novos, tudo curado e limpo e livre, em nome de Jesus. Alguém com um problema grave nos intestinos não vai precisar mais de fazer esse tratamento, está tudo curado e sarado, em nome de Jesus. Seca tudo. Um homem a ser sarado da sua próstata, ordena em nome de Jesus de ser curado agora, de ser curado. Receba essa cura, receba a sua cura. Levante os seus braços para o alto e diga: receba a minha cura agora. Receba em nome de Jesus esse milagre na sua vida, essa expectativa de fé que você entrega nas mãos de Deus e creia com Deus que recebe. Não há nada que o inimigo possa fazer para impedir o milagre de Deus, se você fizer a sua parte. Receba esse milagre de Deus na sua vida. Ordeno agora que em todo lugar onde colocarem as suas mãos para ver esse milagre do que estão a pedir, que recebam um fogo de Deus a queimar toda a enfermidade. Fale comigo desse lado e diga: Senhor, receba a minha cura, receba a minha vitória, recebo agora essa cura de Deus na minha vida, recebo que esse mal desapareça, que o teu fogo queime de raiz todo esse mal e faça desaparecer todo o sofrimento. Eu creio que Deus continua a curar hoje como curava antes no passado, que o Deus eterno, cheio de glória, poder e majestade, não está enfraquecido para que não possa sarar hoje. E eu recebo a minha cura hoje, recebo o meu milagre hoje. Lembre-se, o seu milagre está aqui na sua boca, está aqui no seu coração. Quando você declara: recebo, Senhor, o meu milagre hoje, recebo a minha cura hoje, pedi e recebi, creio
na fé da tua palavra, que aquele que pede recebe, que aquele que busca encontra e que aquele que bate se abrirá. Creio, como está escrito na tua palavra em Mateus 7, versículo 11, que se nós, sendo maus comparados com Deus, somos péssimos comparados com Deus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Por isso agora você peça que o Pai lhe dê, que Deus lhe dê essa boa dádiva, esse dom perfeito que vem do alto, que somente Deus pode dar. Receba dele, receba o seu milagre hoje. O seu milagre está disponível para si. Não o perca, como os fariseus o perderam, por causa de conceitos errados, por causa de não ser capaz de mudar os seus níveis conceptuais, de mudar as suas tradições, de mudar a sua maneira de pensar, mas ajuste-se à palavra de Deus, àquilo que Deus é, àquilo que Deus faz, àquilo que Deus tem para si, e o seu milagre vem ter às suas mãos. Que Deus abençoe todos, um forte abraço para todos e conte-nos acerca dos testemunhos, dos milagres que você tem recebido. Em nome de Jesus. Da sua presença, cantando, adorai, adorai Jesus, vinde à presença do Senhor. Na presença do Senhor e sede renovados e sede renovados e sede renovados na presença do Senhor. Sua presença, cantando, adorai, adorai Jesus, vinde à presença do Senhor. Senhor e sede renovados e sede renovados e sede renovados na presença do Senhor, na presença do Senhor.
Amados irmãos e amigos, continuaremos amanhã com a graça de Deus, no culto às 9 horas, às 21 horas, estaremos de novo a ministrar a palavra de Deus, a orar por si também, por qualquer pedido que nos queira fazer chegar, como estes que nos chegaram, e que nós estaremos a orar em nome de Jesus, ligando ao poder de Deus. Faça isso comigo também. Senhor, nós ligamos agora em Tuas mãos os pedidos que nos têm chegado, cada um deles, na vida preciosa de cada um dos Teus filhos, nas suas preocupações e necessidades, nos fardos pesados que enfrentam. Nós ligamos agora ao Teu poder e desligamos todo o mal, toda a dor, todo o sofrimento. Ordeno agora que desaparece esse vazio que sentia que desapareceu, essas dores na cabeça e na coluna que desaparecem, essa opressão espiritual daqueles que têm conceitos errados acerca de Deus e que por isso resistem a abrir o seu coração para Cristo, o Cristo da Bíblia, o Cristo que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que operava milagres e opera hoje também, que sarava antes e sara hoje também, que abençoava antes e continua a abençoar nestes dias. Oramos hoje em nome de Jesus por aqueles que ainda não Te conhecem e os entregamos nas Tuas mãos, as famílias, como está escrito. Creia no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. Assim ordena em nome de Jesus que o poder de Deus pare toda a tempestade dessa casa, pare todo o problema dessa casa e faça resplandecer a luz e a presença de Deus nas suas vidas. Que haja entendimento, sabedoria, cooperação, ajuda mútua, disponibilidade para ser uma bênção, para fortalecer os braços caídos, para ser uma ajuda em tempo de necessidade, para fazer a diferença para melhor à sua volta. Usa-nos, Senhor, para a Tua glória. Nós Te agradecemos de todo o coração, abençoando a todos que nos ouvem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser.